Saudamos a todos os irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Comunicamos aos irmãos que as obras de reforma do templo continuam. Nesta semana está terminando de ser colocado o telhado da igreja. De quinta para sexta-feira, com as chuvas, tivemos alguns transtornos com a chuva em nosso templo, mas graças a Deus a obra prossegue. Nós contamos com as orações dos irmãos em favor da reforma, também com a sua contribuição. Seja grato ao Senhor, Deus tem nos abençoado com uma colheita grande de café, o preço deu uma melhorada, então essa é uma grande oportunidade de nós contribuirmos com gratidão na casa do Senhor. Queremos também comunicar à igreja que nesta semana comemoramos o dia do diácono. Oramos para que Deus abençoe os diáconos da igreja, para que tenham sempre a disposição de servir ao Senhor, servindo a igreja do Senhor Jesus, tendo a Jesus como modelo de diácono. Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Ele é um modelo de diácono para os oficiais da igreja, para todos os irmãos da igreja. Pedimos as orações da igreja em favor do pastor Yong. Pastor Yong, que esteve entre nós no ano passado em missão da igreja Água Viva, ele está com o coronavírus e depois de 15 dias de estar na UTI, ele foi induzido ao coma. Ele está em um estado bem grave e nós clamamos a Deus e pedimos as orações da igreja em favor da recuperação da sua saúde. Que Deus possa abençoar a ele, a sua família e a sua igreja neste momento de enfermidade deste servo do Senhor. Nós vamos começar o culto desta manhã lendo a palavra de Deus no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Nós vamos adorar este grande Deus em quem nós podemos confiar e esperar, cantando aquele cântico do Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Ao Senhor, bendizei
Oremos. Querido Pai Celestial, nós te louvamos porque temos o privilégio de sermos seus filhos, de sermos chamados para servir ao Senhor. Nós fomos, pela tua graça e pela tua misericórdia, tornados filhos de Deus, para fazer a tua vontade. E nós fomos tornados e transformados, ó Deus, pela vontade do Senhor, porque o Senhor desejou nos tornar teus filhos. O Senhor nos escolheu. Nascemos da vontade do Senhor, nascemos da água e do Espírito para andar de conformidade com a natureza do reino de Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque recebemos a salvação em Cristo, o presente mais maravilhoso que podemos receber nesta vida. Te louvamos porque o Senhor deu o seu Filho para nos dar a salvação, quando Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós adoramos o Senhor, nós te louvamos. Pedimos que o Senhor abençoe a vida da nossa igreja, abençoe cada família da igreja, cada família que nos assiste neste dia, ó Deus, ajuntando-se conosco em adoração ao Senhor. Visita, ó Deus, cada lar que está em comunhão com o Senhor, ó Deus, através, Senhor, deste meio de comunicação. Senhor, abençoe os diáconos da igreja, abençoa as suas vidas, as suas famílias, dando a eles sempre a disposição de servir ao Senhor, dando sempre desprendimento, dando sempre, ó Deus, a voluntariedade, a espontaneidade para fazer a tua obra, para servir, ó Deus, as pessoas mais carentes, mais necessitadas, para ter, ó Deus, a alegria em servir na casa do Senhor e servir a família do Senhor, o teu povo, ó Deus. Visita, ó Deus, com a tua graça e com o teu poder, o pastor Young, teu servo, um servo que deixou oportunidades de riquezas e de grandes negócios para servir ao Senhor, para pregar o Evangelho, para plantar uma igreja, para servir outras igrejas. Nós te louvamos, ó Deus, por esta vida preciosa, ó Deus, e pedimos, ó Deus, que lá no leito de enfermidade o Senhor visite, dando, ó Deus, a tua paz, ó Deus, ao seu coração. Derrama a tua paz também sobre a sua família, ó Deus, que também está enfermo, mas te louvamos, porque já está em recuperação. Abençoa a igreja Água Viva, que também está, ó Deus, preocupada nesses momentos, fortalecendo e abençoando cada família daquela igreja querida e amada. Fica, ó Deus, conosco neste dia. Aceita, ó Deus, o culto que prestamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos gratos pelos aniversariantes da igreja. Nós vamos ouvir a leitura da palavra de Deus em Filipenses 4:4 pelo reverendo Paulo. Nós vamos cantar o cântico Satisfação, que é um cântico que fala da alegria em ter a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E depois desse cântico, o reverendo Paulo estará orando em gratidão a Deus pela vida dos aniversariantes desta semana. Que Deus conceda muitas bênçãos a cada um dos nossos aniversariantes. Vamos ouvir o nome dos aniversariantes e a leitura da palavra de Deus. Bom dia, irmãos. É uma alegria estar participando nesse momento com o reverendo Robson, e nós vamos então interceder pelos aniversariantes, e no decorrer desta semana estarão recebendo mais um ano de vida da parte do Senhor. O texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Que você possa se alegrar no Senhor por mais um ano que você está recebendo da parte dele como manifestação da sua graça para com a sua vida. Estarão completando mais um ano no dia 7
de julho, o Christian Cateringe Mendonça. No dia 8, o Arthur de Sá Oliveira, Dona Guilhermina Werner Ferreira. No dia 9, a nossa irmã Grécia Moreira Guimarães César, o nosso irmão presbítero Elias Figueiredo de Assunção. No dia 10, o nosso irmão Irvan Lima Sanglar, e também o Aguinaldo Faria. O Aguinaldo é lá da Congregação Monte das Oliveiras. O Gilmar Cláudio Pereira, também daquela congregação. Dia 11, Célio Rodrigues Leal e Leiliane Rodrigues de Assunção Souza, esta última também da nossa Congregação Monte das Oliveiras. Que Deus continue derramando bênçãos especiais na vida destes irmãos e de outros que estarão fazendo o aniversário e que porventura não estejam relacionados aqui. Já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Nós vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, com os nossos corações gratos, pelo Teu amor infinito para conosco, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Te bendizemos, ó Deus, pela vida que o Senhor nos concedeu e nos concede. Agradecemos também de maneira especial pela salvação que alcançamos em Cristo Jesus. Mas nesse instante, ó Pai, nós aqui estamos para interceder de maneira plena pelos Teus filhos e filhas que no decorrer desta semana estarão completando mais um ano de vida. Pedimos que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre estes Teus servos, para abençoá-los, para suprir as suas necessidades. Agradecemos, ó Deus, por estas vidas e pedimos que o Senhor continue acrescentando a cada um deles ainda muitos e muitos anos conforme os Teus propósitos e que estes anos sejam vividos para a glória do Senhor, sejam vividos na presença do Senhor e que sejam anos dedicados ao trabalho do Senhor. Muito obrigado, Deus, por estes aniversariantes. Continue com eles e continue também falando conosco neste momento de culto. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
nós vamos ouvir agora o conjunto coral louvando ao nosso Deus.
Nós vamos ler a palavra de Deus em Abacuque capítulo 2, versículos de 1 a 5. Assim diz: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvamos pela Tua palavra. A Tua palavra fala contra o nosso pecado. A Tua palavra declara o juízo do Senhor contra o pecado, contra a desobediência. Mas a Tua palavra tem uma mensagem de esperança para as nossas vidas e para a nossa alma. Agora fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quando nós abrimos o livro de Salmos, lemos o primeiro salmo, nós temos ali um ensino de sabedoria, a distinção entre o justo e entre o ímpio. O salmista mostra a bênção e a prosperidade do justo e a calamidade da vida do ímpio. Mas muitas vezes nós vemos pessoas ímpias e sem piedade se expandirem e progredirem e serem prósperas. Asaf escreveu o Salmo 73, dizendo que ele ficou perplexo, porque ele olhava a vida dos ímpios, de pessoas sem Deus, que prosperavam. Ia tudo bem nos negócios, na família, na saúde, enquanto muitas vezes os justos passavam por aflições. Ele chegou a dizer que teve inveja da prosperidade das pessoas ímpias. Ele ficou perplexo com a prosperidade dos ímpios. A palavra perplexo significa assombrado, confuso, desnorteado, espantado. Muitas vezes nós ficamos assombrados, desnorteados, ficamos espantados com algumas tragédias. Em nossa cidade, muitos nem lembram mais das enchentes no começo do ano, como nós ficamos alarmados e espantados quando a água entrou nas nossas casas e estragou muitos dos nossos móveis. Mas nós passamos por essa fase. Agora em Santa Catarina, 135 cidades afetadas com os ciclones. Muitas casas sem luz, sem água, muitas casas destelhadas, muitas casas passando por momentos de grande aflição. O que nós devemos fazer quando nós ficamos alarmados? Coronavírus tem nos alarmado. Quando atinge as pessoas distantes, não sentimos muito, mas quando chega perto dos nossos amigos, dos nossos familiares, então nós também ficamos confusos, espantados. Conflitos nas famílias, conflitos na nossa alma, nos levam a ficarmos alarmados. O que nós devemos fazer quando nós ficamos alarmados? Nós queremos pensar nesta manhã sobre esse tema, olhando para o texto que nós lemos. Nós precisamos, amados irmãos, diante daquilo que traz ansiedade, preocupação, que nos deixa espantados, recorrer à graça de Deus. Abacuque recorreu à graça do Senhor. Ele usou uma linguagem militar. Ele disse:
Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Nos dias de Abacuque, havia aqueles que eram sentinelas ou atalaias, que ficavam na torre de vigia, nas muralhas da cidade. Eles tinham a função de avisar a guarda quando o inimigo estava se aproximando da cidade. Se ele não avisasse, ele pagaria com a sua vida. O profeta Abacuque se queixou ao Senhor sobre a pecaminosidade do povo de Deus. E quando ele fez isso, o Senhor respondeu à sua oração. Respondeu a Abacuque dizendo que levantaria os caldeus, uma nação cruel, para oprimir o povo de Deus. Então ele orou de novo. E ele se queixou com Deus de levantar uma nação tão ímpia, tão violenta, tão cruel, tão cheia de maldade, para disciplinar o povo de Deus. Ele orou e ele esperou a resposta do Senhor. Quando nós, amados irmãos, passamos por algumas lutas e aflições, nós precisamos recorrer à graça de Deus. Nós devemos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, as nossas vidas no altar do Senhor. Em algumas cidades montanhosas, o templo fica no alto de um morro. E muitas vezes, quando os irmãos vão à igreja, eles falam assim: eu estou subindo para a casa de Deus, estou subindo para a presença de Deus. Interessante que essa expressão é bíblica, subir à presença de Deus. Nós lemos lá em Apocalipse 8:4 que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Os santos oram no templo, os santos oram aqui na terra. Os anjos tomam as orações dos santos e levam para a presença de Deus. Essas orações, elas são incensadas, elas são purificadas na brasa, com fogo, para serem santificadas e apresentadas puras diante do Senhor. Levamos as nossas orações à presença de Deus e ficamos aguardando a resposta do Senhor. E nós devemos aguardar a resposta do Senhor com fé, crendo que Deus é poderoso e é bondoso para responder às nossas orações, para responder às nossas súplicas. Quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos a Deus em oração, nós precisamos lembrar que Deus está mais interessado em nos abençoar do que nós mesmos. Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos, já tem a resposta para nós. E muitas vezes Ele manda o problema para nós, e às vezes Ele pode ser até um pouco demorado na resposta, porque Ele quer exatamente isto, que nós o busquemos, que nós confiemos nele, que nós perseveremos em oração. E nós devemos sossegar na presença de Deus. Davi, no Salmo 46, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Precisamos aquietar o nosso coração na presença de Deus, na presença do Senhor. Devemos abrir o nosso coração diante de Deus, rasgar a nossa alma. Homens de Deus não se conformaram com situações de crise em que eles viveram. Quando Abacuque viu a iminência da crise entre o seu povo, ele recorreu ao Senhor, ele orou ardentemente ao Senhor, ele orou fervorosamente ao Senhor, ele se colocou na torre de vigia esperando, aguardando a ação, a resposta do Senhor. Ele não se conformou com aquela situação.
Quando Jó passou por uma grande aflição, ele também não se conformou, ele bateu na porta do coração de Deus, ele insistiu com Deus para responder a sua oração. Assim fez também Davi, servo do Senhor, recorrendo à presença de Deus. Quando nós oramos, amados irmãos, quando nós buscamos de todo o coração o Senhor, então nós recebemos a confirmação da bênção de Deus, da paz de Deus na nossa vida. Passamos a ter uma visão do alto, a visão de Deus para a nossa vida e a visão sobre as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos buscar a presença do Senhor para ter esta visão do alto, a visão como a da águia, que vê longe, que tem uma visão de conjunto, e desta maneira nós podemos tranquilizar a nossa alma na presença de Deus. Quando a Síria cercou a Samaria, o moço de Eliseu viu aquele exército vindo e ficou apavorado, com medo. E Eliseu fez uma oração: Senhor, abre os olhos dele, para ele ver o exército do Senhor. E aí ele viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O Senhor tem os seus anjos, o Senhor tem os seus ministros para servir a igreja de Deus, para servir e abençoar o povo de Deus. Quando nós estamos alarmados, nós precisamos recorrer à graça de Deus. Mas em segundo lugar, nós precisamos crer na palavra de Deus. O Senhor falou para Abacuque: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Nós precisamos receber a palavra de Deus. A visão é a palavra de Deus. A visão é o evangelho da graça de Deus. Às vezes, alguns irmãos, crentes, sinceros, podem ter alguns sonhos ou algumas visões, e Deus está dando algum alerta, mas a visão que nós temos que focar a nossa vida, amados irmãos, é o evangelho da graça, é a palavra de Deus, é essa que precisa alimentar a nossa alma. Deus pode nos alertar de algumas coisas, mas nós nunca devemos fugir do ensino central da palavra do Senhor. Nós precisamos focar na palavra de Deus, porque nós precisamos interceder para que a nossa família, os nossos filhos, os nossos familiares fiquem firmes na palavra do Senhor, fiquem firmes no evangelho de Deus. Eu conheci pessoas que oraram muito para os seus familiares virem para a igreja, e depois que vieram, eles saíram da igreja atrás de outras igrejas e acabaram fazendo desviar os seus familiares. Nós precisamos ter um foco no evangelho da graça de Deus. Nós precisamos crer que a palavra de Deus é viva e verdadeira. Ela tem todo o ensino para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Precisamos crer no poder de Deus, e Deus é poderoso para nos abençoar e para fazer coisas incríveis. Nos dias de Eliseu, a Samaria passou por uma grande fome. Os sírios haviam cercado a Samaria, e quando eles cercaram, houve uma grande fome. Naqueles dias, pagava-se o preço de 1 quilo de prata pela cabeça de um jumento. Pessoas estavam morrendo de fome, as pessoas estavam passando tremenda necessidade. Eram dias de grandes trevas espirituais, eram dias de grandes calamidades entre as famílias. Então, Eliseu profetizou que Deus daria abundância de alimentos. No dia seguinte, o capitão duvidou, e Eliseu falou assim: o povo vai comprar 22 litros de farinha com apenas 16 gramas de prata. Vai ter alimento com fartura e abundância, mas você, capitão, vai morrer e não vai se alimentar
de nada. De um dia para a noite, houve uma grande deflação. E o povo que estava na miséria teve abundância e fartura para alimentar por muitos meses a família por causa do poder de Deus, por causa da graça de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos guardar a palavra de Deus. Deus falou para Abacuque: escreve esta palavra, escreve com letras grandes em tábuas, para que até quem estiver correndo possa ler. Então nós precisamos ler e nós precisamos guardar a palavra de Deus. As pessoas antigamente, que não tinham facilidade de imprensa como hoje, copiavam a palavra de Deus e até mesmo memorizavam a palavra de Deus. No século XVII, a rainha Maria, sanguinária da Inglaterra, mandou matar milhares de protestantes e mandou jogar sangue dos protestantes nas Bíblias da época. Na Coreia houve perseguição do budismo contra o povo evangélico. Várias vezes a Coreia do Sul foi invadida pelos japoneses. Queimaram Bíblias, mataram pastores, mas os cristãos decoraram a Bíblia. Em uma igreja eles escreveram uma Bíblia de memória. Cada irmão decorou um capítulo da Bíblia e pôde escrever um capítulo da Bíblia, de modo que tem uma Bíblia escrita pela memória dos membros da igreja. Aqui em nossa igreja, alguns anos atrás, foi também copiadas as escrituras. Vários irmãos foram cadastrados para copiar de Gênesis 1 até Apocalipse 22, a Bíblia toda. Que bênção é poder escrever a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus e nós precisamos anunciar, falar dessa palavra para a nossa família, para os nossos amigos. A Bíblia é um bom presente para darmos para as pessoas que amamos e que desejamos que conheçam o Evangelho. Você pode dar um cada dia, você pode dar um livro de meditações. Nós devemos usar esse meio para alcançar as pessoas com o Evangelho da graça de Deus. Precisamos anunciar, mas precisamos também esperar o cumprimento da palavra de Deus. Deus falou para Abacuque escrever a visão, escrever em tábuas, guardar esta visão e esperar. O Senhor disse, versículo 3, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Quando nós colocamos as nossas lutas, as nossas dificuldades diante de Deus, e Deus muitas vezes parece demorado em responder, está testando a nossa perseverança, a nossa fidelidade. Ele não vai tardar em nos abençoar, Ele vai ouvir e responder no tempo certo, porque Ele é um Deus fiel às suas promessas e à sua palavra. Mas nós precisamos confiar no poder de Deus. Qual é o propósito do juízo de Deus? O propósito do juízo de Deus é discernir o justo do ímpio. Quando Deus mandou uma disciplina severa sobre o povo judeu, levantando os caldeus para oprimir o povo judeu por 70 anos, haviam muitos judeus desobedientes à palavra de Deus, idólatras e rebeldes, mas havia também alguns que eram tementes a Deus, homens e mulheres de Deus. Nós lembramos aqui de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros que eram fiéis, que amavam o Senhor, que obedeciam a Deus, que davam um testemunho da sua fé firme, da sua fidelidade ao Senhor. Mas por que veio uma disciplina tão severa para o ímpio e também para o justo? E muitas vezes, quando vem
uma tempestade, quando vem esse ciclone, como veio em Santa Catarina, quando vem praga de gafanhotos, que está na Argentina, chegando em Recife, chega no sítio do ímpio, chega no sítio do justo também. E por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Exatamente para discernir o justo do ímpio. O ímpio se rebela, o ímpio se revolta, o ímpio duvida do poder e da graça de Deus, mas o justo crê. E essa é a palavra que Deus deu a Abacuque, versículo 4: eis o soberbo, sua alma não é reta para com o Senhor. Assim é a vida do ímpio, é uma vida de arrogância. No versículo 5 diz: como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. O ímpio que não tem Deus é orgulhoso, é rebelde, é arrogante, é envolvido ou embriagado com os prazeres deste mundo, e o texto diz que o seu destino é o sepulcro, é a morte, e assim será com muitas nações. O salmista no Salmo 1 fala exatamente isso, que o ímpio, ele é como a palha que o vento dispersa. A Babilônia foi a nação mais poderosa, mais luxuosa, mais rica de todos os tempos, mas foi como a palha que o vento dispersa. Foi totalmente destruída, nunca mais foi construída, nunca mais foi reerguida. Assim é a vida do ímpio, é uma vida que é destruída, é uma vida que está condenada, é uma vida que não tem paz. E a vida do justo, e o texto diz: o justo viverá pela fé. O povo de Deus é o povo que, em meio às aflições da vida, é moldado, é lapidado pelo Espírito Santo de Deus, para ter uma vida de fé, de fidelidade ao Senhor, em meio às provações mais duras e mais difíceis da vida. As aflições da vida, elas são usadas por Deus para lapidar, para burilar, para aperfeiçoar a vida dos santos, a vida dos crentes. Quando Martinho Lutero começou a dar aulas de filosofia na Universidade de Wittenberg, ele teve grandes conflitos na sua alma. Ele se julgava um homem miserável, completamente indigno das misericórdias de Deus. E uma vez ele escreveu: desde a minha chegada a Wittenberg, tenho desejado vivamente trocar o estudo da filosofia pela teologia, mas falo daquela teologia que busca o fruto da noz, a polpa do trigo e o tutano do osso. E quando Lutero leu Romanos 1,17, o justo viverá por sua fé, então ele encontrou o fruto da noz, ele encontrou a polpa do trigo, ele encontrou o tutano do osso, ele encontrou a vida, ele encontrou a paz, ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, a sua vida foi iluminada pelo poder do Espírito Santo, a sua vida foi completamente transformada, o medo, o temor da sua alma, a aflição e o desespero foi trocado pela paz do Senhor, através da justiça de Deus. Como diz Romanos 5,1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Lutero creu em Jesus e encontrou a verdadeira paz na sua vida. Não são as obras da lei e os méritos humanos e os nossos merecimentos que podem acalmar o coração abatido, a alma aflita, mas é a confiança na graça de Deus, a confiança plena em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas.
É Ele quem nos salva do pecado, é Ele quem nos livra da aflição, é Ele quem nos salva do abatimento do coração e do semblante triste. Que Deus nos fortaleça, que Ele nos abençoe, que diante das lutas, das dificuldades, das aflições possamos recorrer à graça de Deus, possamos confiar na palavra de Deus, possamos crer no poder de Deus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai dos céus, agradecemos por este dia de vida, pelo trabalho realizado aqui no templo neste dia. Te louvamos, ó Deus, pelo andamento, ó Deus, da obra da casa do Senhor, pelas contribuições recebidas até aqui, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela proteção às famílias da nossa igreja. Te louvamos, ó Deus, pela proteção à nossa cidade. Há muitas pessoas, ó Deus, que já estiveram contaminadas e suspeitas do coronavírus, mas estão recuperadas. Pedimos por aqueles que ainda estão enfermos, ó Deus, que o Senhor visite com o seu poder e com a sua graça. Abençoe, ó Deus, cada família, cada pessoa que está
assistindo este culto, ó Deus, nesta manhã, que seja abençoado, fortalecido, que possa crescer na graça, no conhecimento de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Fica conosco neste dia, nos dando um dia de paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo, sejam sobre vós hoje e sempre. Amém.